Olá, torcedor rubro-negro que está visitando o nosso canal Eu Pratico Esporte TV. Precisamos da sua força, precisamos da garra da torcida rubro-negra para que se inscreva com a gente aqui no nosso canal e no ato da inscrição também clique no sininho para receber avisos de novos conteúdos e links ao vivo. Aproveitando, pedimos também o like ao nosso conteúdo. Bom dia, Alessandro Martins. Vamos falar aí do esporte, até porque o esporte joga contra o time do Vasco, né? Neste final de semana, Alessandro. Bom dia. Bom dia, meu querido. Jogo decisivo. Bom dia, Anderson Batista, amigos da Rádio Vicência FM. Pois é, o que a gente vem dizendo essa semana, cada jogo uma decisão. O Anderson colocou com muita propriedade na postagem hoje lá no site eupraticoesporte.com.br. Aqui eu convido você, torcedor rubro-negro, para acompanhar aí as possibilidades do esporte se ele quer fugir do Z4 ao final do Campeonato Brasileiro no mês de dezembro. Então dá uma olhadinha lá, tá bem interessante. E para isso o torcedor rubro-negro tem que comparecer, né? O próprio Magrão já pediu, os olhos todos mareados lá no aeroporto, disse que é para o torcedor acreditar e incentivar enquanto tem esperança, e existe esperança sim, só depende dos jogadores, né? Complicadíssima situação, mas tem que correr atrás. Para isso, os ingressos já podem ser comprados, né? Ou trocados, no caso as bilheterias estão abertas para sócios e não sócios. Os guichês funcionam das 9 horas da manhã, de hoje, no caso, já está aberto lá, até às 18 horas nessa sexta-feira. E no dia da partida, a partir das 9 horas da manhã. Então, vai lá. Troca teu ingresso, pode comprar online também. Motivos não faltam aí para o torcedor rubro-negro apoiar e estar ao lado dos atletas rubro-negros. Por falar em atletas, ontem houve um treino fechado, né? É até engraçado isso. Treino na Ilha do Retiro fechado, mas houve sim, o Milton já falou que a intenção do treino na Ilha do Retiro é sempre porque treina muito no CT, para dar uma saída, né, do dia a dia, para dar uma mudada no campo de jogo, gramado, essa coisa toda aí, para sentir mais essa energia das partidas. Então faz parte desse lado psicológico. Ele conversou muito com os atletas, fez um trabalho técnico, tático na noite de ontem, fechadíssimo, né, nem para a imprensa e nem muito menos para o torcedor. Então o esporte se preparando aí para encarar o Vasco da Gama às 19 horas na Ilha do Retiro. O que tem de notícia é que o Rogério, né, treinou, pode ser essa situação aí do Rogério, pode ser um dos disponíveis aí para o técnico, depende dele. Trabalhou normalmente na noite de ontem, colocou-se à disposição do treinador, ou seja, depende só dele. Por outro lado, Milton contará com os retornos do volante Jair e do lateral Sander, né, que vem de cartões amarelos, cumpriram suspensões por este motivo. Na verdade, o treino de ontem foi fechado, mas a gente sabe e já vem adiantando desde o treino que a gente transmitiu essa semana lá, diretamente do CT, quando ele entregou os coletes, né, separou em 4 grupos, 2 defensivos, 2 ofensivos, e fez a mescla lá dos embates, né, entre eles. Então, por um lado ele colocou, como a gente falou ontem, o Vink, o Hernando, Adriel, Sander, Jair e Marcão. No outro grupo ele botou Michel, Hernani, Gabriel, Onoca, Marlone, Morato, Matheus e os grupos, né, se revezavam lá na disputa. Mas enfim, onde eu quero chegar? O que na verdade está acontecendo é que ele tem dúvidas apenas para 3 vagas, no caso, para montar o ataque, que seriam, nesse caso aí dos citados, o Michel Bassi, o Gabriel, o Marlone, o Morato e o Matheus. Eu atacaria mais para dúvida em cima do Morato e do Matheus. Haja visto aí que Michel, o Gabriel e o Marlone têm vindo, bem ou mal, mas, né, nas oscilações, mas vem atuando. Então, acredito muito nessa dúvida aí do Morato e do Matheus, mas por aí. O restante do time está definido, né? Que no caso o Maílson substitui o Magrão, o Vink, que volta também, na posição lá do Raul Prata, que 2 partidas já que deixa muito a desejar, o Hernando e o Adrielson, que vão compor a zaga titular do esporte, e o Sander, que está voltando, como eu falei, Marcão, Jair e Hernani, brocador lá na frente, que a gente acredita que literalmente será o titular. Ontem eu perguntei até para ele, ainda não está disponível essa coletiva de imprensa do Hernani Brocador, mas eu perguntei
em cima do que a gente viu no treino, né, do colete, dos grupos que eu acabei de falar, em cima também da coletiva de imprensa de ontem. Se ele foi escolhido, geralmente é assim, né? São as pessoas que estão em evidência para entrar ou participaram das partidas, né? Se destacaram. Então eu perguntei para ele sobre isso, ele disse que não tem nada a ver e que teria que aguardar o professor, que respeita o grupo, ou seja, aquela conversa toda que a gente sabe que o atleta faz, né? Só faltou dizer levantar a cabeça e jogar futebol. Mas enfim, brincadeiras à parte, ele não quis se comprometer, se colocou à disposição do grupo aí, mas é sim, Hernando e Brocador deve estar voltando para o time. O elenco hoje se reúne novamente na Ilha do Retiro, às 4 horas da tarde, dessa vez o treino é aberto, né? Aberto que a gente fala para a imprensa, então a gente vai estar lá, vai estar acompanhando, quem sabe aí, dependendo do momento lá, a gente transmite também uma parte do treino para conversar com o torcedor no canal Eu Pratico Esporte lá no YouTube, a quem eu convido você que está nos ouvindo agora a se inscrever, clicar no sininho lá para receber avisos desses links ao vivo e também fornecer o like para que seja os vídeos aí divulgados pelo YouTube, pela plataforma. São essas as notícias do Esporte Clube de Recife de ontem para hoje, meu querido Moisés. Beleza, Anderson Batista, traz pra gente aí a questão do Vasco e se o Vasco vai ter algum desfalque, se vem com o time completo e como é que pode jogar esse Vasco contra o time do Sport neste final de semana. Em relação aos desfalques do Vasco, até ressaltamos ontem aqui de que a equipe Cruz Maltina não vai ter o lateral direito Luiz Gustavo, que também é zagueiro, mas estava jogando nesse tipo de posição, bem como o Andrei. Eles estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Tem a lesão também do Vinícius Araújo, do volante Raul, que veio do Ceará. Jogadores que estão indisponíveis e que não serão nem relacionados, nem viajaram para a capital pernambucana para esse compromisso de amanhã. Lembrar que o Vasco não é só problemas. Tem o retorno de 2 peças importantes desse time titular. Uma delas muito mais importante do que propriamente o volante William Maranhão, o goleiro Martin Silva. Martin Silva que retorna à meta do Vasco após a última partida. Estava servindo aí a seleção uruguaia. E quem atuou na partida passada contra o Cruzeiro foi o Fernando Miguel. E o Martinho volta aí à meta vascaína com essa função de guarnecer ainda mais esse setor tão carente de boas peças, já que o Vasco é uma das equipes mais vazadas na temporada 2018. Dúvidas também rondam o Vasco da Gama, uma equipe que pode se posicionar ou num 4-4-2, para mim um esquema que não é o favorito do técnico Alberto Valentim para esse jogo, ou um Vasco que pode até se posicionar num 3-5-2, que para mim é um dos esquemas que correm por fora, mas que sem dúvida alguma ele terá aí uma grande visão de observar o Iago Pikachu como um ponta nesse jogo, bem como o lateral esquerdo Ramon. No meio ele tem várias opções e ainda não sabe quem escala. Ele pode entrar com o William Maranhão, que é bem provável de ser ali um dos responsáveis pela guarnição do setor defensivo. Tem o De Sábado, tem o Thiago Galhardo, o próprio Giovanni Augusto, para dar um pouco mais de consistência e de qualidade no passe nesse meio de campo. E lá na frente apostar na boa fase do atacante Maxi Lopes. A equipe do Vasco que pode ter um velho conhecido do Esporte Clube do Recife na zaga para esse jogo. Henriques Bocanegra podem compor a defesa junto com o Erley e Leandro Castan. Minha Nossa Senhora! Pois é. E vários outros conhecidos, né? Eu acabei citando também o William Maranhão, ex-Santa Cruz, mas também no DM tem o Vinícius Araújo, que inclusive iniciou um trabalho de transição. Para quem estava acompanhando as redes sociais desse atleta, pude perceber que ele estava fazendo aí um trabalho específico numa caixa de areia, né? Ele até acabou postando em uma de suas redes e o torcedor foi lá dar aquele apoio a esse jogador que até então não mostrou para que veio dentro do Vasco da Gama. Ô Alessandro, eu sei que ontem o treino foi fechado, né? Ninguém viu nada. Mas durante a semana, o Sport vai fazer alguma marcação especial, extraordinária no Pikachu? Porque o Pikachu, nos últimos jogos, né, que tem enfrentado aí a equipe do Sport... Nas últimas 8 partidas, foram 6 gols marcados. Isso, contra o Sport. Então, é um cara que, infelizmente, sabe fazer gols no Sport, né? Vai ter alguma marcação para esse cara? O que é que vai fazer? Ele que fez gol no final de semana, tem que estar atento com esse jogador aí.
Pikachu! Tem que ter cuidado com ele mesmo. Você tem toda a razão, meu querido, quando você fala do Pikachu, porque todo jogo contra o Sport, esse danado se destaca e se destaca com vários gols, né? Verdade, então, verdade. Ontem na coletiva de imprensa, eu não quero dar spoiler aqui, até porque já, depois da postagem lá no canal Eu Pratico Esporte, do nosso giro de notícias, a gente vai colocar a coletiva de ontem. Mas foi interessante quando os colegas perguntou sobre o Pikachu, né? Se o Sport iria marcar, como é que seria, alguma situação especial. E o Hernando, o atacante Hernando, Brocador, vou chamar de Brocador porque senão eu confundo com o Hernando. O Brocador disse rindo, né, que tem um Marcão, de repente ele se precisar, dá uma chegada mais forte nele. E até foi graça, né? Eu ri, alguns colegas riram, porque é por aí mesmo, é usar o que tem de forte, que é a marcação do Jair e do Marcão, para conter o Pikachu nesse sentido, né? Dar uma chegada ali mais forte para dizer, ó, a casa tem dono aqui não. Então vamos aguardar. Isso. Vamos aguardar o que o Milton tem para bolar hoje de plano, né? Pra gente captar lá no treinamento da tarde, mas possivelmente sim. Não digo especial de dedicar um atleta só para marcar o Pikachu, né? Agora é uma marcação por zona, mais atenta para essa jogada do Pikachu, até porque é um dos principais nomes desse time aí do Vasco. E ele vai, com certeza o Vasco vai usar esse Pikachu aí, né? No estilo que você tá falando aí antes, que vai jogar no contra-ataque contra a equipe do Sport. Agora também, é importante marcar o Pikachu, mas não pode esquecer do restante do time, né, Anderson? E do Maxi Lopes, que vem vivenciando uma ótima fase com a camisa do Vasco. Nas últimas 12 partidas, são 5 gols marcados, de um cara que até então estava esquecido pelos holofotes do futebol, posso até dizer mundial, porque ele já jogou por vários anos no futebol europeu. E no Vasco da Gama, mesmo não na sua forma física ideal, é um cara que está conseguindo marcar gols, tem uma qualidade no chute que pode sim dar um bom resultado à equipe visitante. Lembrar que eu tenho 2 pontos a respeito desse Sport e dessas dúvidas do técnico Milton Mendes para a partida de amanhã às 19 horas. Ele vai com Cláudio Vinck na direita, o que pode ser um tiro no pé ou até mesmo uma sobrecarga nessa dupla de volantes do Sport no quesito marcação. Para quem sabe, para quem vem acompanhando o Sport há muito tempo, não é de hoje que o Cláudio Vinck, para quem acompanha jogos, vê que o atleta não tem características de um jogador de marcação. É um cara mais de ponta, eu não sei como é que ele vai funcionar nesse tipo de setor, se ele vai jogar um pouco mais adiantado. Se ele joga adiantado, provavelmente o Sport terá uma trinca de zagueiros, mas quem vai compor a zaga? Então essa é a minha preocupação. A princípio, pela escalação, o Vinck atua como lateral direito, por isso é uma preocupação, porque o Pikachu pela direita e o Ramon pela esquerda, eles são bastante ofensivos, por isso eu até não descarto a possibilidade do Vasco atuar com 3 homens na defesa e liberar os seus laterais. E outro ponto que me preocupa é que se o Hernani Brocador é um dos titulares, né, até pelo esboço dos últimos treinamentos, não se pode entrar com Marlone e Michel Bastos juntos na mesma equipe, porque o Sport perde um poder de recomposição. Isso a gente já vem batendo nessa tecla aqui há alguns programas, e no segundo tempo fica bem mais notório isso, porque a intensidade nos primeiros 45 minutos, ela é bem vista. Os jogadores, eles se empenham mais, mas como a Série A exige bem mais do que isso, os 90 minutos eles são fundamentais, imprescindíveis para o resultado. O Sport não pode vacilar na segunda etapa, que é algo que também a gente cansa de falar aqui no Giro Esportivo e também no Debate Bola. Pois é, eu tenho falado aqui, o Sport tem perdido vários jogos no segundo tempo. O Sport tem feito um primeiro tempo razoável, né? Consegue se defender quando joga fora, mas quando vem o segundo tempo é a misericórdia de Jesus e fica aí naquela, sabendo que o Sport tomar um gol no segundo tempo. Essa que é a verdade. Então assim, o Sport tem que estar bem atento mesmo, né, contra esse time do Vasco. Eu vou fazer uma pergunta que vai servir para Alessandro e também aí para o Anderson Batista. Esse time do Vasco e o time do Sport, quem é o melhor e quem é o pior? Os dois estão iguais, na opinião de vocês dois. Não entendi, perdão. Eu fiz a seguinte pergunta, para você e para o Anderson Batista.
Nesse time do Vasco e o time do Sport, olhando e comparando os dois, quem é melhor ou pior? Os dois estão no mesmo nível. Rapaz, a briga é de foice, vê se foice grande. Assim, é complicado. De fosse para estar no mesmo nível, para estar ruim, como é que é? Comentando uma coisa que você falou, que o Vasco poderia vir retrancado e etc, etc. Se vier, é complicado para o Sport, né? Que é um time que, para propor jogo, tem essa dificuldade. O Anderson já vem tocando esse assunto comigo aqui, juntamente, e você aí no debate. Mas é complicado, né? Propor jogo, mesmo que seja na Ilha do Retiro. Onde nós chegamos, né? Chegar no Campeonato Brasileiro, onde o Sport tem o torcedor como reforço, tem o seu gramado, tem a sua cidade, o seu clima, e de repente não saber propor jogo, ter dificuldades para isso. Então, sinceramente, eu não acredito pela relação de necessidade da vitória de ambas as equipes. O Vasco, acredito que venha, lógico, com suas linhas defensivas bem alinhadas, né, de acordo com as fraquezas, as fragilidades, né, que a gente tem visto aí no time do Vasco, assim como do Sport, mas acho que vai propor jogo sim e tentar fazer um golzinho aí para desestabilizar, porque todo mundo sabe, o Sport levar um gol desestabiliza, né, ao contrário do que foi contra o Inter, mas não é regra, aquele jogo do Inter não foi regra. Então, tem essas nuances aí, meu querido Moisés. Pois é. Anderson Batista, para finalizar aqui, aquela pergunta que eu fiz para o Alessandro agora há pouco. Eu vejo dois elencos bem parecidos os jogadores. Agora, Sport e Vasco, eles vivenciam o mesmo problema dentro da Série A. Às vezes eles possuem jogadores de qualidade para um nível que a competição exige, mas esses jogadores não rendem. Se a gente levar em conta, o Sport hoje tem um elenco com Marlone, com Michel Bastos, Rafael Marques, jogadores que de renome nacional, mas que não rendem. É a mesma coisa no Vasco da Gama. Ainda tem alguns jogadores que a gente pode citar que podem dar um caldo na equipe, mas que ainda estão em processo de construção. E eu nem sei esse processo de construção, porque reta final de campeonato. Agora é desespero total. Não se pode perder pontos para adversários diretos. E eu fui bem claro na última matéria que deixei lá no Eu Pratico Esporte. E inclusive convido novamente o torcedor a observar as projeções. Perdendo esse jogo para o Vasco, se a situação está muito difícil, ela se tornará praticamente irreversível, porque não há condições de perder mais pontos para times que estão na mesma luta, né? Equipes concorrentes do Sport nesse sprint final da Série A. E depois tem um Grêmio. Ô Alessandro, muito boas suas informações durante a semana, e hoje também nos encontramos amanhã com outras informações lá no debate, até porque vamos fazer aquele debate para a gente falar do jogo aí, beleza? Ótimo, ótimo. Mas deixa eu só tocar no último assunto aqui, que chegou para mim nesse instante, a possibilidade dessa chapa da situação, né? A gente vem acompanhando o processo, já postei que o candidato forte, né? O que eu diria até que se houver candidato aguardando aí o Sport que não está na primeira divisão, será o Augusto Carreiras, pelo menos é o nome forte desse momento, até então. Então, você recebeu a informação aqui, lógico, a gente ainda vai dar uma filtrada legal, mas a fonte é muito interessante pelo que está vindo isso aí. Então seria uma chapa, né? Pelo menos a suposição dessa chapa hoje, né? A informação dos bastidores é que seria o Augusto Carreiras como presidente, o Breno Chuamba, que é um jovem que apareceu de alguns anos para cá dentro do esporte, somente da época do Gustavo do B para cá, se eu não estiver enganado. Então o Breno é um nome forte, um cara que tem abertura aí com todo mundo, respeito, eu diria assim, né, de todo mundo, um trabalhador aí pelas cores rubro-negras. E o Conselho Deliberativo, pelo que está chegando aí, que há a possibilidade do Gustavo do B ser esse presidente do Conselho. Então vamos aguardar, né? Vamos checar mais direitinho aí, tentar conversar com as partes para ver se realmente se confirma. Que eu acho difícil confirmar, porque ninguém da situação quer falar de política enquanto o esporte não sai dessa situação. E há a possibilidade de também não colocar uma chapa, porque inclusive o próprio, eu não vou dizer o nome não, mas teve gente da situação que já conversou com o Milton Bivar recentemente, a gente já colocou isso inclusive lá no almoço, para ver se alinhava até apoio ao Milton, e o Milton seja um candidato de consenso nesse sentido, porque ainda tem o Eduardo Carvalho, que ainda não retirou a sua chapa aí da situação, desse processo eleitoral. Beleza. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Forte abraço, beijo para quem é de beijo e abraço para quem foi de abraço. Abraços. Essas foram as informações de Orlando da Praça da Bandeira aqui no nosso momento de giro esportivo no Show da Manhã.